Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paiva. No vídeo de hoje nós vamos ver sobre funções de agregação no Looker Studio. Eu vou estar passando aqui função por função com vocês. São funções bem básicas, mas muito importantes na hora que a gente constrói fórmulas um pouco mais complexas no Looker Studio. Então essa aula vai estar voltada um pouco mais para as pessoas iniciantes. E se você já conhece alguma dessas funções, é importante também que você preste bastante atenção e veja até o final do vídeo, porque pode ser que tenha algo que você ainda não conheça aqui dessas funções. Beleza? Só antes de começar, pessoal, gostaria de agradecer vocês. Com esses 3 meses de canal, a gente já bateu mais de 500 inscritos, então é muito importante para mim. Mostra que esses conteúdos estão sendo relevantes para vocês e que vocês estão conseguindo aprender bastante aí sobre a ferramenta. Se você não é inscrito, aproveite aí para se inscrever também e não perder os próximos vídeos que eu posto aí pelo menos uma vez por semana. E se o vídeo te ajudar, deixa um gostei aí também que me ajuda bastante. Beleza? Então, iniciando aqui a nossa aula. As funções de agregação, pessoal, são aquelas funções básicas como soma, média, mediana e algumas outras. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo juntos, tá? Eu vou deixar a base que eu vou utilizar nessa aula na descrição do vídeo. É só você clicar lá no link, criar aqui uma cópia para você conseguir utilizar no seu Looker Studio. Então, não deixa de fazer junto comigo, porque você só aprende quando você pratica, beleza? Então, depois que você importar aí para o seu Looker Studio a base de vendas, que eu também não vou explicar isso, porque eu já expliquei na nossa aula para iniciantes, vou deixar aí no card do vídeo. Depois que a gente importou a nossa base, eu puxei aqui a nossa tabela de vendedores, né? Então, aqui na nossa base, a gente tem uma coluna de datas, uma coluna com o nome de cada vendedor e uma coluna com a quantidade de vendas que cada vendedor teve, tá? Eu puxei essa base de dados só como exemplo dessa aula, tá? É uma base bem simples e a gente vai conseguir utilizar aqui para a gente criar os nossos exemplos. Então, a primeira função de agregação, que é uma das funções aí mais básicas que a gente tem, é a soma, tá? E como que a gente faz ela através da fórmula? Primeiro, pessoal, vamos criar uma tabela dessa daqui. Então, a gente puxou um gráfico de tabela e aqui a gente puxa da nossa base de dados. A dimensão do período vai ser a coluna de data, que é a nossa primeira coluninha aqui. E a dimensão vai ser o nome do vendedor, que seria essa coluna B. Pessoal, não vou fazer do zero aqui, porque eu quero que vocês pratiquem aí vocês mesmos. Vou lançar esse desafio aí bem simples. Então, eu já quero que vocês saibam fazer esse começo aqui da tabela que eu já expliquei em outras aulas, beleza? Então, aqui a gente vai começar criando a primeira coluna, que é soma. Então, nós vamos vir aqui em métrica. Vamos adicionar uma métrica. E aqui, pessoal, a gente vai vir em criar campo, aqui embaixo. Então, criando o campo, eu vou dar um nome aqui de soma, certo? E como que é a função soma, né? A gente pode fazer de algumas maneiras. O próprio Looker Studio, ele já faz automaticamente a soma da coluna que a gente coloca aqui. Então, por exemplo, se eu escolho a métrica quantidade de vendas, quando eu clico nela, vocês veem que aqui na esquerda já tem um símbolo de soma. Então, automaticamente o Looker Studio já tem essas funções aqui, que basta a gente escolher qual que a gente quer, tá? Mas eu vou mostrar como que a gente faz isso na fórmula, porque por mais que a gente já tenha aqui do próprio Looker Studio, quando a gente precisar fazer fórmulas um pouco mais complexas, a gente vai precisar fazer essas funções dentro da própria fórmula, beleza? Então, só para vocês saberem, tem essa forma aqui de fazer as funções, que são as funções básicas, e tem essa outra forma que eu vou explicar para vocês, tá? Então, eu vou tirar essa coluna novamente, vou adicionar uma métrica e vou vir aqui em criar um campo. Aqui a gente vai colocar soma e a função da soma ela vai se chamar sum. Então, a gente digita essa função e abre parênteses. Aqui a gente vai escolher qual que é a coluna que a gente quer fazer essa agregação de soma. No caso, a gente vai escolher aqui a nossa coluna de quantidade de vendas. Então, a gente vem aqui, escreve quantidade de vendas, já apareceu aqui para a gente. Vou clicar e pronto.
ele vai fazer aqui a soma para a gente da mesma forma ali que o Looker Studio faz automaticamente, tá? E por que que a gente tem que aprender a fazer isso aqui, pessoal? Porque a gente vai utilizar em formas mais complexas, tá? Isso aqui é bem básico, mas você não pode esquecer de como que a gente faz isso através da fórmula, beleza? Então, o primeiro aqui a gente já fez, ele está somando todas as vendas de cada vendedor aqui. A próxima função que a gente vai ver é a média. Então, a gente vai criar uma nova métrica. Vamos aqui em criar um campo. Vamos escrever aqui média. E a função média, ela chama AVG, que seria average, né, em inglês. Então, a mesma coisa, a gente abre o parênteses, escreve aqui a coluna que a gente quer fazer a média, que é a quantidade de vendas. E aqui a gente pode clicar em aplicar. Bem fácil, né, pessoal? E mesmo sendo fácil, presta bastante atenção, porque eu tenho certeza que você vai utilizar essas funções no futuro, tá? E até em outras aulas que a gente for fazer depois. E abaixo aqui também eu vou mostrar alguns exemplos na prática, o porquê que a gente utiliza essas funções. Então aqui agora a gente tem a média da quantidade de vendas por cada vendedor aqui, tá? O próximo vai ser a mediana. Então a gente vai criar um novo campo. Vou escrever aqui mediana. Pessoal, não vou entrar em detalhes, né? O que que é mediana, o que que é média. Aqui eu só vou estar falando da função no Looker Studio, tá? Se você quiser saber mais detalhes do que é uma mediana, do que é uma média, aí você pode pesquisar aí no Google, que vai ser melhor para você entender, beleza? A função da mediana vai ser median, certo? A gente vai abrir parênteses também e colocar a coluna que a gente quer fazer a mediana. Então, a gente clica aqui em aplicar, bem fácil também, já temos a nossa coluna de mediana. A próxima coluna vai ser o count. O count, ele é uma contagem, então a gente pode colocar aqui, ó, contagem. E aqui a gente pode fazer uma contagem de quantas vezes aparece o nome do vendedor na nossa base de dados. Então, se eu colocar aqui um count, que vai ser a nossa função de contagem, abrir o parênteses e colocar aqui o nome da coluna de vendedor ou vendedora, ele vai fazer uma contagem da quantidade de vezes que cada vendedor aparece na nossa base lá. Então, se a gente clicar aqui em aplicar, ele vai mostrar para a gente que a Marcela aparece 8 vezes aqui na nossa base, né? Então, se a gente contar aqui, ó, Marcela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes que ela aparece lá na nossa base. Então, essa é a função da contagem, tá? A gente pode fazer contagem de qualquer coisa que a gente quiser. Do número total ali de linhas da base ou outras coisas que a gente precisar. A próxima coluna vai ser a contagem única. Então, a gente vai criar aqui um campo e colocar aqui contagem. O que seria a contagem única? Aqui, como a gente viu, o nome dos vendedores eles repetem, né? Então, no caso, a gente tem aqui 8 vezes o nome da Marcela. E como a gente viu aqui, os outros também repetem 8 vezes na nossa base de dados. A função countDistinct, que é essa função aqui que eu digitei, ela vai fazer a contagem dos nomes únicos. Ou seja, se a gente escolher aqui a coluna de vendedor, ele vai contar quantas vezes a Marcela aparece na base, só que só uma vez. Então eu consigo, por exemplo, saber quantas pessoas únicas a gente tem nessa coluna, né? Sem que a contagem ela repita o mesmo nome, tá? Então, se a gente quiser descobrir quantas pessoas únicas nós temos aqui nessa coluna, a gente pode utilizar esse count distinct com a coluna vendedor, que ele vai fazer essa contagem para a gente. No nosso exemplo aqui são poucos casos, mas se você tivesse uma base maior de dados, essa função ia ser bastante útil para você saber as informações únicas que você tem na sua base de dados. Então aqui ele está mostrando para a gente, ó, a Marcela, contagem única, então ela aparece 8 vezes lá, mas a gente quer apenas a contagem única. Então, se a gente for contar todos os vendedores que a gente tem na base de dados, é só a gente somar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 vendedores únicos na nossa base de dados.
Vamos para a próxima coluna, que vai ser a coluna do máximo. Com essa função, pessoal, a gente consegue pegar alguma coluna da nossa base e ver qual que é o valor máximo que tem nessa coluna. Então, se a gente digitar aqui a função max, abrir o parênteses, eu quero saber qual que foi a quantidade maior aqui de vendas de cada vendedor. Então, é só a gente pegar esse max e escolher a coluna quantidade de vendas. A gente vem aqui em aplicar. Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, a Marcela, a maior venda dela que tem na nossa base de dados é de 54. A da Carol também é 54. O João, o máximo dele foi 49. O Thiago foi 54 e assim vai. Então, essa função vai pegar sempre o maior valor dessa coluna. E também a gente tem o contrário, né? Se a gente criar um novo campo aqui, a gente consegue encontrar o mínimo. Então, mínimo, a gente vai utilizar a função min. Abrir o parênteses e colocar a coluna que a gente quer saber qual que é o valor mínimo, né? O valor menor que a gente tem nessa coluna. Então, vamos clicar aqui. Vamos aplicar. E aqui ele também está mostrando, então, os valores mínimos de quantidade de vendas de cada vendedor desse, tá? A próxima, pessoal, vai ser o desvio padrão. É uma fórmula que eu acho que vocês não utilizam bastante, mas é importante você saber caso um dia você precise aí, tá? Então, a gente vai colocar aqui desvio padrão. E a sigla dele, pessoal, vai ser STDDEV, tá? Então, a gente coloca essa fórmula aí. Vamos abrir o parênteses e colocar a coluna que a gente quer calcular o desvio padrão, que vai ser a nossa coluna de quantidade de vendas também. Então, eu vou clicar aqui. Então, se a gente aplicar, ele vai calcular qual que é o desvio padrão, né, para cada quantidade de vendas de cada vendedor aqui, tá? Então, ele trouxe aqui o resultado para a gente. E por último, a gente vai ver aqui a função de variância. Então, vamos criar um novo campo. Vou escrever aqui variância. E nós vamos utilizar a função variance. Então, aqui a gente abre o parênteses, coloca a coluna que a gente quer calcular a variância. E vamos clicar aqui em aplicar também. Certo, pessoal? Então, aqui a gente viu todas as funções de agregação, né? Vocês viram que são funções bem básicas, mas, pessoal, não se esqueçam dessas funções, vocês vão utilizar. Tenho certeza que em algum momento vocês vão precisar dessas funções. E agora eu quero mostrar para vocês dois exemplos bem básicos também, como que a gente utiliza alguma dessas funções que a gente aprendeu em cima, tá? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma tabela de atualização, ou seja, ele me mostra aqui qual que foi a última data que meu relatório foi atualizado. Isso é uma das funções que é bem legal você ter no seu relatório, né, para a pessoa que estiver utilizando saber se o relatório está atualizado ou não. E eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer utilizando a função de máximo. Então, aqui a gente já tem o nosso exemplo, né? Ele está falando que o nosso relatório que ele foi atualizado no dia 8 de fevereiro de 2023, porque essa data aqui é a nossa data maior que a gente tem na nossa base de dados, né? Então, se a nossa data maior fosse ontem, ele ia estar mostrando aqui que a atualização foi feita ontem, beleza? Então, a gente vai criar aqui um novo gráfico, tabela. Vamos colocar aqui embaixo. Vou aumentar aqui um pouco a letra para ficar melhor de enxergar. E vou tirar essa coluna de número de linhas também. E também a gente pode tirar essa métrica record count. Beleza. Então, nós vamos vir aqui na tabela, vamos em métrica e vamos adicionar um novo campo. Aqui eu vou colocar o título como atualizado em, igual a gente tem no nosso exemplo. E aqui a gente quer saber qual que foi a maior data que a gente tem na nossa base de dados. Então, a gente vai utilizar a função max, de máximo. E vamos colocar aqui a nossa coluna de data. Então, a gente clica aqui em aplicar. Aqui a gente pode tirar essa dimensão já. E vai ficar aqui para a gente qual que é a data maior que a gente tem na nossa base de dados, que vai representar aqui quando o nosso relatório foi atualizado pela última vez. Tá? Então, essa aqui é uma das aplicações que a gente pode utilizar
essas funções, tá? E um outro exemplo bem simples também, eu queria trazer para vocês uma operação entre essas duas funções que a gente aprendeu, que seria a soma e o máximo aqui de cada vendedor. Então, aqui no exemplo a gente já tem, né? Eu vou até tirar essa coluninha que eu criei para a gente fazer do começo. Então, pessoal, da mesma forma que a gente criou aqui a coluna de soma e também a coluna de máximo, eu trouxe essas duas colunas aqui para baixo. Então, você também aproveita e faz uma nova tabela com essas duas colunas, né, para você ver se você aprendeu mesmo. E depois que a gente fez essas duas colunas, eu vou querer fazer a multiplicação desse valor aqui com esse valor aqui, né? Então, o que que a gente pode fazer nesse caso? Um dos exemplos. A gente vai criar uma nova métrica. Vamos criar aqui um campo e vai ser chamado de soma multiplicado pelo máximo. E aqui que a gente vai começar a utilizar as nossas fórmulas dentro de outra fórmula, né? Ou seja, a gente vai pegar aqui a soma da nossa quantidade de vendas, certo? E vamos multiplicar, que é o asterisco, pelo máximo da quantidade de vendas também. Pessoal, é uma conta aleatória só para vocês entenderem como que a gente pode utilizar essas funções em conjunto, tá? Então aqui a gente seleciona também a coluna de quantidade de vendas. Então ele vai fazer a nossa função de soma multiplicado pela nossa função aqui de máximo, certo? E esse asterisco, pessoal, é um dos operadores que a gente tem, né? A gente tem multiplicação, divisão, soma e tudo mais. Quando o vídeo estiver pronto, eu vou deixar aí no card também do vídeo, que eu vou fazer uma aula só sobre os operadores no Looker Studio, tá? Então, se você quiser aprender também, pode clicar aí no card. Então, aqui a gente vai clicar em aplicar. Bem básico, né, pessoal? Aqui ele já fez para a gente a multiplicação desses dois números. Então, a gente pode combinar qualquer função que a gente queira, né? De acordo com o que você precisar. A gente pode combinar aí com uma soma com uma média, com uma mediana, dividir por uma outra função e assim vai, né? Tudo conforme a necessidade aí do seu projeto. Então é isso, pessoal. Essa aula foi bem básica, mas acho que muito importante é para o seu conhecimento. A gente passou por todas essas funções aqui que a gente tem de agregação e também a gente fez aqui dois exemplos na prática, né? O que a gente poderia utilizar nos nossos relatórios, de como a gente usa essas funções aí dentro das nossas fórmulas. Beleza? Fica ligado que os próximos vídeos vão ser outros tipos de funções que a gente tem no Looker Studio. E para você não perder, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Na descrição do vídeo também está o link para o Telegram, que é um canal um pouco mais exclusivo ali, para tentar ter um relacionamento mais perto com vocês, né? A gente trocar uma ideia ali. Então, clica lá no link, entra no canal. E pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Deixe o seu comentário aí também caso você tenha alguma sugestão ou qualquer outro tipo de dúvida, que eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.